Ou você morre herói, ou você vive tempo suficiente pra se tornar um vilão. Eu achava que essa frase era de algum escritor famoso, renomado, mas eu descobri que é do Duas Caras, num filme do Batman do Christopher Nolan. E ela define bem o filme que a gente vai falar agora. Bom, bora lá falar sobre Ficção Americana, um dos 10 concorrentes ao prêmio de melhor filme no Oscar 2024. Thelonious Monk Ellison, vivido por Jeffrey Wright, é um romancista que está cansado de ver o sistema lucrar com entretenimento negro e usa um pseudônimo para escrever um livro que o leva ao coração da hipocrisia e da loucura que ele diz desprezar. Eu acho a ideia, o cerne de Ficção Americana, muito genial. Porque no fundo, o filme quer suscitar a discussão. Quem a representatividade representa? Como a representatividade funciona? A representatividade não seria apenas uma performance das minorias? E eu acho que o filme consegue chegar na discussão. Ele tem um certo deboche, uma certa ironia, um sarcasmo no seu texto, que eu acho importante para falar sobre o assunto. Mas com uma frase que eu falei lá no Isso Ilustra, eu acho que o filme acaba indo longe demais e raso demais nessa hipocrisia que ele quer discutir e acaba se tornando o que ele tanto criticou. O que o filme tenta afirmar ali, na ótica das pessoas negras, é que elas podem escrever livros negros, livros sobre a sua própria história agora. Só que as pessoas brancas só vão valorizar essas histórias que partem do lugar da ideia que eles têm das pessoas negras. Histórias sobre gueto, criminalidade, muito sofrimento. É como se, apesar dessas pessoas terem representatividade, nesse caso na literatura, mas o que o filme quer englobar é nas artes, de um modo geral, essa representatividade está limitada dentro de caixinhas, que em teoria são realismo, mas é o realismo para quem, sabe? Mas o filme ele não consegue entrar nessa discussão com força e ele acaba deixando passar algumas questões importantes. E é por isso que eu vejo que esse filme dividiu tanto a galera, pelo menos na minha bolha, a respeito dele ser bom ou não. Quando a gente fala de arte, quando a gente fala de ficção, quem é o autor não necessariamente importa. E esse é um ponto que o filme não tenta discutir. É tipo se você for a fundo naqueles romances de banca e descobrir que por trás daqueles pseudônimos femininos existe um homem escrevendo. E isso, em teoria, não faz diferença no produto final. Então é muito legal que pessoas negras estejam tendo espaço de escrever e falar sobre sua própria história. Mas não necessariamente isso deveria ser obrigatório, e esse é um ponto que o filme não coloca para discussão. Se uma pessoa negra quiser criar um mundo de fantasia onde todo mundo é verde, isso deveria ser possível. Porque o que liga essa pessoa à sua cultura, à sua raça, à sua etnia, não é necessariamente a cor da pele, no sentido, quando a gente fala artisticamente, mas sim as temáticas que perpassam a vida daquela pessoa. Então ela pode escrever uma história, sei lá, sobre duendes, sereias, vampiros, outras criaturas mitológicas, e falar sobre preconceito racial, e falar sobre abismo social, e falar sobre todas as outras temáticas que o filme coloca ali como pertencentes a essa cultura, ou pelo menos no ponto de vista dos brancos. Mas se o filme falha em discutir essas questões de representatividade, ele, ao mesmo tempo, tem personagens, principalmente personagens coadjuvantes, muito interessantes. O destaque para mim aqui é claramente Sterling K. Brown como Clifford, o irmão do nosso protagonista Monk, que é um cirurgião plástico que saiu do armário recentemente e está vivendo aquela fase da segunda adolescência que toda pessoa LGBTQIAP+ passa quando consegue finalmente se libertar das amarras da heteronormatividade. No geral, eu gosto muito da qualidade do texto aqui em Ficção Americana. Eu acho que é por isso que eu consigo enxergar esse filme entre os 10 maiores de 2023. Mas eu consigo entender porque tem gente que não gosta tanto desse filme, principalmente por conta dessa falta de profundidade nesse tema que ele resolve atacar. E de como os minutos finais não conseguem discutir assuntos importantes que passam aqui, ó, na nossa frente. Eles simplesmente passam, são tratados com ironia e acabou. E no fim, o filme acaba se tornando exatamente o que ele quer que criticassem, por pouco.
porque ele acaba colocando uma representatividade que não necessariamente representa nada, é só uma performance no fim das contas. Eu estou no time das pessoas que mais gostaram de ficção americana. Mas você provavelmente vai ver por aí muitas opiniões diferentes. Eu acho que isso é importante para a gente construir essa discussão e para que nos próximos prêmios venham filmes com essa carga de sarcasmo e ironia, mas que consigam ir mais fundo no tema e que acabem não se tornando o vilão da sua própria história. Para ficção americana, eu dou 4 estrelas. Para quem ficou curioso e ainda não assistiu, o filme está disponível aqui no Brasil, na Prime Video. Você já assistiu ficção americana? Gostou? Não gostou? Também tá nessa maratona de assistir os 10 filmes indicados a melhor filme no Oscar? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Se você quiser aumentar esse papo, conversar um pouquinho mais além dos limites de caracteres aqui do YouTube, você pode me seguir nas minhas redes sociais, que vão aparecer em algum lugar dessa tela e também estão na descrição. E claro, antes de você ir embora, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Se o segredo para ficar milionário é escrever um livro sobre um assunto do momento no qual eu não tenho a menor afinidade, eu vou abrir o ChatGPT nesse exato momento. Até o próximo filme.